Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, do campus Macaé. Ela possui doutorado e mestrado em enfermagem também pela Refita Universidade, especialização em gerontologia e enfermagem do trabalho, é graduada também em enfermagem e obstetrícia pela Escola de Enfermagem UNERI, que também faz parte da UFRJ. Ela, como pesquisadora, ela se dedica à metodologia histórico-social, história oral, né, e biografias. Ela é membro da diretoria colegiada do Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira, né, coordenadora do Centro de Memória e Documentação e Laboratório de Pesquisa e Estudos e História da Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é membro da comissão de organização do Museu da Escola de Enfermagem UNERI, que eu tive o prazer de conhecer. Ela é uma das organizadoras desde o início, né? Ela foi lá, quando eu conheci ela, inclusive, me mandava as fotos de quando ela estava montando o museu. Então, além de ser pesquisadora, ela também, assim, gosta muito da história, de pesquisar, até de organizar, de colocar a mão na massa mesmo. Eu lembro que ela mandava as fotos e quando estava organizando os arquivos lá para montar o museu, que ficou muito lindo, por sinal. Eu espero depois que vocês tenham a oportunidade de conhecer, por questão de curiosidade, questão de conhecimento também, e obter, né, mais informações sobre a nossa área da enfermagem, mas no campo da história também tem muito a contribuir à enfermagem. Então, professora Pacita, bem-vinda. A senhora tem um tempo de 50 minutos para poder fazer a sua apresentação. Agradeço mais uma vez a todos, a Simone, a Kelly principalmente, por ter feito o convite, a Simone por aceitar, né, e a indicação do nome, e fico muito feliz de poder contribuir com um pouco que eu sei, né, eu estou numa caminhada ainda, acho que a gente sempre está, né, sempre aprendendo, então, a minha área, realmente, eu trabalho muito com história, obviamente, assim, né, desde da graduação, mestrado, doutorado, toda a minha linha de pesquisa, minha atuação profissional é ligada à linha de história da enfermagem, então, principalmente da Escola de Enfermagem na UNERI, que foi onde eu me formei, e a Escola na UNERI fica no centro do Rio de Janeiro, né, e eu sou do interior. O local da UFRJ, né, que eu fico, é no interior, são 3 horas de viagem, 4 horas de viagem, para chegar lá onde eu trabalho e tudo. Então, é um outro lugar da UFRJ, mas é tudo UFRJ, né, e aí a gente tem também lá um centro de memória. Eu fiquei muito, muito feliz e, assim, eu estava ansiosa. Eu sempre fico muito ansiosa, já é natural. Eu fiquei, meu Deus, eu vou me preparar, aí vou fazer, vou desenhar lá, fazer as coisinhas, arrumar os slides. Fiquei pensando, mas é um dedinho de prosa, então eu estava, para me acalmar, assim, é um dedinho de prosa, a gente vai conversar, vamos, né, quebrar o gelo. Aí eu fiquei muito feliz quando eu entrei na sala, que eu vi vocês conversando, falando do cabelo, eu só pensava no meu cabelo tá do meu jeito, e assim, vocês são muito animados, alegres, o Rio de Janeiro tá dando, ontem deu 40 graus, um calor insuportável, e assim, todo mundo dentro das suas casas fechadas, essa confusão que vai para a praia. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é gostoso viajar para o Nordeste, porque aí é calor, mas não é o calor daqui, é um calor agradável. Aí eu fui me tranquilizando para dizer que é um dedinho de prosa, que eu preparei com o intuito de que a gente possa falar sobre as fontes, mas eram tantas coisas que eu falei, meu Deus, não dá conta, né, assim, a gente não vai esgotar o tema, então eu dei aquela indicação de 2 textos, que são até um está bem direcionado para a enfermagem, por conta de ser projetos de pesquisa na enfermagem, mas o outro, de uma maneira geral, aborda a fonte, né, a fonte como um todo, e eu acho que, por mais que eu traga muita da experiência que a gente vive nessa história da enfermagem, eu acho que vocês vão poder fazer trazer a experiência de vocês, cada um nos seus objetos de estudos e tudo mais. Então, eu acho que vai ser muito rico. Tem alguns momentos nos meus slides que eu vou pedir a participação de vocês falarem, para além das perguntas que virão. Então, vocês fiquem à vontade para também ser um diálogo. Eu até acho que as perguntas ao final rendem mais, né? Porque a gente não perde a ordem da fala e tudo. Então, eu vou projetar aqui os meus slides. Deixa eu só abrir a tela aqui para compartilhamento.
A partir de agora eu não vou mais ver vocês, aí Kelly vai me falando se tiver alguma pergunta escrita aí no chat, alguma intervenção, ou se vocês quiserem ir também abrindo o microfone, falando, também tudo bem, tá bom? Então, a Kelly me convidou e pediu que eu falasse sobre as fontes como delineadoras na metodologia da pesquisa, né? E eu vou trazer como pano de fundo, e aí para a gente, né, pensar a respeito, como se deu isso na aplicação dos estudos históricos, e poder ilustrar melhor com os estudos históricos de enfermagem e do estudo da profissão em si, né, e de toda a sua história que foi possível construir até o momento dos grupos de pesquisas que nós temos. Então, hoje eu atuo na UFRJ de Macaé, mas o NUFEBRAS, que é o Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira, ele fica na Escola Ana Nery, no centro do Rio, né, que também é onde eu moro e onde eu vivo, né. Eu vou lá trabalhar e volto sempre para cá. Então, essas são as nossas experiências, né? E aí eu fiquei pensando, de todos os tipos de fontes que a gente poderia trabalhar, eu destaquei exatamente aquelas três que a gente vai ver da própria professora Maria Padilha, né, a Maria Itaíra, que ela fala dessas três principais que a gente vai ver aqui. Mas antes de falar da fonte em si, né, que a gente fala dela enquanto documento de pesquisa, né, e eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre o que é o documento e a sua história, porque a gente vem de uma lógica de entendimento sobre o que é a história do Brasil, a história do mundo, a história como ela é contada, e ela é passada para a gente, né? E aí fica numa... a gente ouve, assim, recebe, né? Aquela coisa da informação, e muitas vezes a gente não incitados a questionar, ou a criticar, ou a, de repente, questionar e pensar por que daquilo, né? Às vezes a gente só vai numa onda de uma educação mais depositária, né? E acaba tendo essa característica. Mas por que eu estou falando isso? Porque o documento, houve um tempo, né, em que o documento era tido como o que era considerado documento para a história, os historiadores, a lógica do conhecimento, era apenas os documentos oficiais, né? Então, aquilo que a gente conhece como o prevalente, né? O que socialmente pode ser dito, o que é de interesse de classes dominantes que seja dito. E por muito tempo isso se perpetuou na história. E a gente fala que essa é a história que a escola positivista, né, as histórias mais lineares vão especificar. Eu sou enfermeira, só para esclarecer que às vezes eu falo tanto da história da escola e da história que as pessoas acham que eu sou formada em história e fui dar aula de enfermagem. Não é, eu sou enfermeira, tá? Eu atuo em hospitais aqui no Rio com os alunos, e a minha formação me permite falar um pouco desse lugar, mas esse conhecimento, ele vem dessa base ligada ao mestrado, doutorado, e ao nosso conhecimento e as parcerias que a gente faz com os professores da Fiocruz e tudo mais. Então, eu estou falando de um lugar, assim, só para a gente se sensibilizar sobre essa lógica da história, mas não é o meu domínio total, tá, gente? A gente sempre sinaliza isso por conta de uma sensibilização, para a gente poder pensar a respeito. Então, as escolas positivistas, os mais, né, historiadores, a lógica de produção do conhecimento era a linha do tempo, né, o antes de Cristo, o depois de Cristo, o que era oficial. E oficial para quem, né? De interesse para quem naquele tempo, naquelas épocas. Até que a gente vai falar de um movimento da história nova, que é liderado, né, principalmente por Peter Burke, por Marc Bloch, por Lucien Lefebvre. São historiadores que resolvem questionar essa lógica de que só uma história tem, né, uma relação histórica, só tem um ponto de vista ou uma lógica de observar os fatos, né? Recentemente eu estava dando uma aula e falando uma frase assim: se a história do Brasil fosse contada pelos escravos ou pelos índios, a gente teria uma outra visão, né, de toda essa relação que existe política, social, e de como as coisas foram se estruturando mesmo socialmente
na nossa história cultural, né? Então, a História Nova começa na década de 30 do século XX, com essa característica de tentar mostrar que, para além do que já existe de publicações, de documento, né, oficial, outras coisas poderiam ser usadas, né? Outras fontes que não precisava, que não se conta a história só de um ângulo, e que não são só os documentos oficiais que podem sustentar um fato, né? E que há outros pontos de vista, que outras pessoas podem ver a ação de outras formas. E aí a História Nova vem com essa característica, e na França, e a Escola dos Análises é a ideia, né, da organização deles, e que dá origem a esse movimento de ver o documento por uma outra ótica, né? Que aí é quando eles falam sobre que a história se faz com documentos escritos, mas além dos escritos, né, sem dúvida, usando esses documentos, as cartas, os que se tornam pergaminhos oficiais, os documentos das igrejas, né, tantos preservados. Mas, quando não existe a fonte escrita, é possível também escrever a história de outra forma, né? Então, eles falam isso, a história faz-se com os documentos escritos quando estes existem, mas pode fazer-se deve fazer-se também sem documentos escritos quando eles não existem. Inclusive porque a gente vai ver a questão da tradição oral. Muitos povos, né, muitos grupos, por exemplo, para a gente na cultura brasileira, que temos ainda grupos indígenas, a cultura não é da escrita, é mais da tradição oral, né, daquilo que é passado de geração, daquilo que é instruído do mais velho a um próximo mais velho, que possa perpetuar o conhecimento e garantir a cultura daquele povo, né? Então, a gente vê, a partir do século XX, esse triunfo do documento, a revolução documental, no sentido de ampliar o que vem a ser documento e como ele pode ser tratado para contar os fatos históricos, né? E aí se faz a crítica ao documento. Qual era a grande crítica? Compreender, primeiro, se torna mais radical, no sentido de que as pessoas não olham mais para o documento em si e veem nele a verdade absoluta, né? Começam a criticar para ver por que ele foi escrito assim, quem escreveu assim, o que se passava na época ou no fato, e não mais aquilo como verdade absoluta, né? E aí essa questão da procura da autenticidade. Às vezes um documento ele pode até estar assinado e estar até carimbado com o carimbo da corte, e nem por isso ele possa ser um documento que no contexto, tenha sido feito da forma mais correta, ou dependendo daquilo que se quer falar sobre o fato, né? Então, coloque-se em discussão o documento enquanto documento e por que aquele documento como sendo oficial, né? E aí, Mark Bloch fala sobre isso. A maioria das vezes, o documento ele não está ali, eles não aparecem do nada, né? Eu aprendi muito durante a faculdade, né, e o tempo que eu estive no Febras, que a gente não pode ser ingênuo ao que está ali, como está posto, né? No nosso núcleo de pesquisa, a gente discute muito as questões que são da posição política, por que enfermeiros ocupam determinados cargos em determinados momentos da história, né, da enfermagem, e nesses cargos que eles ocuparam, qual era o interesse por trás? Porque há uma questão de gênero muito imbricada na nossa profissão, que define questões de subserviência ou subalternidade, ou posições de desprestígio, hora de desprestígio, hora não, então tem todo isso um altos e baixos que vai ocorrendo dependendo do lugar e de quem esteja à frente ali, né, no poder naquele momento. Então, a gente vai perdendo essa ingenuidade de ver o documento pelo documento e começar a entender contextos, né, para além daquele papel assinado, ou daquilo que havia por trás que envolvia nomear alguém para alguma coisa, né? Então, Mark Bloch fala os documentos não aparecem do nada, né?
por efeito de qualquer desígnio dos deuses, e a sua presença ou a sua ausência em arquivos ou não, né, depende das causas humanas que não se escapam de forma alguma à nossa análise, e essa é a grande questão. Por quê? Para quê? Como? Quem envolvido? Com que intencionalidade? Que é uma coisa que a gente vê muito na análise do documento. Qual a intencionalidade? Isso só é possível se o pesquisador fizer essa pergunta ao documento, fizer a pergunta certa, né? Então, a gente tem que estar muito atento a observar o que envolve a produção, às vezes, daquele documento, né? E aí a gente vai falar disso, da intervenção do historiador, aquilo que nos é apresentado, né? Então, como é que a gente pode, através daquilo que se apresenta a nós, estabelecer as correlações entre eles e poder, por N análises, né, mostrar para a sociedade que ali houve um fato histórico, uma questão importante, marcante para N profissões ou para aquilo que é o objeto de estudo de cada um de nós, né? Eu acho que é isso que a gente vai observar, né? Então, a gente vê, o documento é, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, ela é consciente ou inconsciente, né? Da história de uma época, da sociedade que os produziram. E essas montagens, eu acho muito interessante essa coisa da consciente ou inconsciente, e aí eu mostro essa foto, essa ideia de fotografias reunidas, porque é realmente uma montagem, né? Quando a gente pensa em criar um álbum de fotografia, né? Quando a gente vê lá um baú de lembranças de um avô, de um ente mais idoso, né, de um parente mais idoso, você olha e pensa assim, o que está aqui é o que importou, é o que ficou, ou é algo que até no inconsciente ele preferiu guardar. Às vezes uma carta de fim de relacionamento, né, uma carta de briga, de amor, que aí você pensa, por que guardar aquilo? Então, isso é fruto tanto para o pessoal, né, nessa intimidade do privado, quanto se a gente for pensar por que determinadas instituições vão, de alguma forma, guardar as suas, tudo que diga respeito à sua história, à sua memória, de uma determinada forma, né? Então, hoje eu vejo muito nas reuniões lá dentro da universidade como um todo, tanto na nível central, com o reitor, para o reitor, quanto nas nossas reuniões diárias, em que se fala assim, isso eu não quero que conste em ata. Então, o que é que você não quer que lá no futuro, daqui a 10, 15 anos, esteja registrado? Ou o contrário, eu quero que meu voto seja explícito na ata e que eu justifique se eu votei contra, a favor, enfim. Tem muito essa noção, né? Da produção. Então, isso é da ordem do consciente ou do inconsciente. O que se quer, talvez não seja o que realmente se alcance, né, essa perpetuação, porque depende da preservação do documento, que a gente vai ver mais à frente. Então, não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que detinham o poder à época em determinada circunstância. Essa questão das relações de força também define muito, por exemplo, as legislações, as nomeações, né? Se a gente for olhar cargos que as pessoas ocupam, eu estou acompanhando essa questão do meio ambiente, né? Assim, de uma maneira geral, não entrando em questões políticas, mas para a gente observar o fato existia um grupo, uma comissão que era responsável lá pelas discussões da questão ambiental, ele foi renomeado, toda a formação dele, né, que eu fui vendo na reportagem, foi renomeado, 23 pessoas compunham essa comissão, reduziu para menos pessoas que foram indicadas pelo governo, aí dessas que indicaram, refez a votação, definiu-se, fim das contas, estamos aí com essas questões sobre liberação das nossas áreas de preservação ambiental para a produção de pasto, enfim, para essa questão toda que envolve. Então, a gente vai vendo assim, quem está no poder que pode exercer, que a gente chama, os meus alunos brincam, falam o poder da caneta, né, de mandar canetar, entra, sai, nomeia, desnomeia, tira do cargo, bota no cargo, e aí você, com as pessoas certas,
para legitimar uma coisa que, em outras circunstâncias, não fosse pelas influências políticas e o poder ocupado, né, por isso que fala aqui das relações de forças que detinham o poder, determinadas coisas são feitas e, enfim, a troco de quê no futuro, né? E a gente vai observando isso do macro, numa situação como essa do país, mas também a gente percebe isso, no nosso caso, no ambiente hospitalar, na indicação de um diretor, na indicação, né, de alguém que tem que estar num cargo para fazer seja o que for dentro daquilo que privilegia alguém de alguma forma, né? Isso é muito real. E os documentos, num futuro, que registram isso, podem nos permitir contar essa história, fundamentar os fatos, esclarecer questões, né? E eu acho que isso é o mais interessante da lógica dos pesquisadores que gostam da história, né? Pesquisadores de história ou os historiadores de formação que trazem isso, né, para a realidade. Poder falar com aqueles documentos que estão todos guardados em algum lugar, né, armazenados, da vida a eles, a voz a eles, de algum ângulo, né? Então, quando a história nova vem e permite ampliar as fontes, a gente passa a ter aí uma infinidade de possibilidades de reunião de dados, né? E não apenas os fatos vistos de um único ângulo. Tanto que a gente fala que a história, não existe uma verdade sobre a história, existe um ponto de vista, aquilo que se estabeleceu num determinado momento, e como aquilo vai ser encaminhado. Então, a intervenção do historiador que escolhe o documento, e também tem isso, né? Ao passo que a gente olha o documento e ele nos diz algo, nós que estamos interpretando o documento também estamos influenciados pela nossa própria posição na sociedade, ou pela nossa visão de mundo, por aquilo que a gente conhece das relações sociais, daquilo que a gente teve acesso também, né? E insere-se numa situação que não nos é neutra, totalmente neutra. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo a minha tese, eu falava muito apaixonada pelo meu tema, porque eu amo a Escola Ana Nery, eu amo a relação com a década de 50, em que as alunas usavam uniforme, e o uniforme dava a elas toda uma identidade de pertença àquelas roupas antigas e tal. E aí eu defendi aquilo, assim, claramente eu defendi aquilo de um jeito que nem eu me dava conta, hoje olhando mais de fora, né? Que eu era apaixonada, eu não queria que ninguém falasse não. Então, quando eu cheguei para entrevistar pessoas que começaram a dizer que não gostava do uniforme, que ele era disciplinador, que aquilo tolhia as mulheres da época, porque elas tinham todas que se normatizar a roupa, e a roupa dava a elas uma aparência de todo mundo igual, elas tinham as suas individualidades. Aí aquilo me chocou, eu falei, gente, mas como alguém pode criticar esse uniforme tão lindo? Como se fosse ingênuo, não perceber que havia um contexto disciplinador, educador, né? De quem é que a gente queria que fosse enfermeira? A enfermeira tinha que ser aquela que cumprisse as ordens, e elas eram trabalhadas durante a escola para ser assim, né? Quase um militarismo dentro da escola Ana Nery. Havia muito essa relação, e elas, algumas ao passo que falavam desse jeito, de que aquilo era o que elas esperavam, outras denegriam assim de uma forma que eu não esperava que fosse acontecer, assim, alguém falar tão mal. E aquilo foi me dando de contrapontos, né? Então, depende também da nossa posição na sociedade. Eu estava numa condição muito favorável, e eu me lembro que quando a gente começou a estudar o início das primeiras turmas, também se falava muito, por exemplo, não tinham negras, né? E a gente vai ver mais à frente um estudo da entrada da mulher negra na enfermagem, e a lógica que houve, né, ao longo da formatura delas, e a entrada do homem também. E aí alguém falava assim, mas a escola Ana Nery era preconceituosa, não, e veemente naquilo eu falava, gente, vamos avaliar com o olhar da época. A gente estava acabando de sair de um momento bem próximo ainda da abolição da escravatura, da lógica de sair do Império para começar a República. A gente não tinha grandes noções, as mulheres viviam para o casamento, então vamos contextualizar naquela época. Não dava para esperar que a escola Ana Nery fosse já super à frente de seu tempo e conseguisse dar conta das questões de gênero, né, da mulher ser inserida no mercado de trabalho, e das questões
raciais que ocorriam nitidamente, claro, a história conta isso. Então, aí as meninas ficavam, as alunas, conversando, mas como é que pode? A escola fazia isso? Eu digo, fazia, ela não fazia com essa intenção que você está achando que é a exclusão, ou vamos avaliar daquele tempo, né? E aí a gente vai vendo isso mudando ao longo das ações. Então, assim, o documento, ao passo que ele está lá, né, e nos tem algo a dizer, consciente ou inconscientemente, e é produto daquele momento, nós também temos que ter o cuidado de avaliá-lo e interpretá-lo à luz do contexto daquela época, né? E isso se aplica a todo tipo de documento, tanto o escrito, documento escrito, o documento fotográfico, quanto o documento oral, né? Então, a fonte oral, o relato de experiência de alguém, vai estar imbricado daquilo que ele viveu no momento vivido, né? Quanto foi influenciado já pelo tempo em que você volta à cena e, ao contar essa cena 30 anos depois, você já está influenciado de outras vivências que lhe levam até a mudar a lógica de entendimento daqueles fatos, né? Como eu falei, eu, na época, hoje eu conto de outra forma o que foi esse registro sobre as roupas e a escola Nanelli ser disciplinadora, militarista e tudo mais. Enquanto outros veem de outra forma, né? Então, isso é do amadurecimento das pessoas e isso tudo implica na análise que se dá ao documento em si. A gente não pode perder tudo isso de vista quando vai fazer a análise histórica mesmo, né? Das nossas fontes e tudo mais, né? Outra coisa que essas fotografias me lembram é muito essa ideia, eu fico pensando assim, daqui a uns 30, 40 anos, quando as pessoas forem avaliar esses álbuns do Facebook, as fotos que são colocadas no Facebook, daqui a uns 30, 40 anos, acho que já é um tempo razoável, as pessoas do lá vão dizer assim, nossa, naquele tempo as pessoas eram todas felizes, todas lindas, todas magras, todas saudáveis, viviam bem, porque só posta coisa de viagens, né, festas. Quem fizer uma análise desse tempo, sem considerar que aquilo ali é uma rede social, que envolve a imagem que é exposta, então olha quanta coisa, né? A gente vai vendo que é preciso pensar para se produzir a análise mesmo, se só olharem para aquilo ali pontual, né? Então, a escola dos análises, ela privilegia uma abordagem mais globalizante, né? Então, tudo serve de testemunho, serve de documento, e, e nessa mesma lógica de ampliar a fonte em si, tudo pode tratar-se de texto escrito, mas também de documentos como os iconográficos, os cinematográficos, o testemunho registrado, os objetos do cotidiano, né? As roupas. Meu doutorado foi todo em função do objeto material, né, da roupa, do uniforme da escola, como produtor de uma identidade para a enfermeira dessa segunda metade do século, né, até o momento que se usou esse uniforme. E a gente chega depois numa imagem sem uniforme, né, numa identidade sem uniforme. Um dia eu falo melhor, mais à frente talvez eu consiga falar um pouquinho para vocês. E aí a gente vê isso, o folclórico, os elementos folclóricos, o cotidiano, tudo se torna possível de ser analisado e garantir a memória e a tradição de um registro, né, de um lugar, de um grupo, das relações sociais, né? A gente faz isso na nossa relação familiar, né? A gente tem o camafeu, a foto da avó quando foi moça, jovem, adolescente, enfim, a gente guarda o dente de leite da criança. Eu estou falando de um ambiente que é da ordem do privado, mas se a gente torna isso para a ordem mais do público, a gente vai ver uma lógica similar quando a gente vê os museus preservando aquilo que foi usado em tempos, né, dependendo do tipo de museu, mas, né, enfim, desde o Museu do Sapato, que tem sapatos de todos os séculos possíveis e imaginários e as suas funções que o sapato teve, até o Museu Imperial, que tem a cama onde Dom Pedro dormia, o pinico, que não tinha banheiro, todas as relações, o pente que ele usava, a escova. Então, isso tudo vai dando essa lógica de ampliar
absurdamente essa noção do que vem a ser o documento, né? E aqui eu sempre gosto de falar essa frase, do todo ponto de vista é a vista de um ponto. A gente nunca vai estar certo ou errado, depende da lente que a gente está usando, né? Do que a gente quer chegar a uma abordagem, o que não desconsidera o que já é do outro para para essa mesma análise. Às vezes a gente tem o mesmo objeto de estudo e, dependendo do referencial teórico que você use, é que você vai dar o tom daquela ação ou daquela tese ser comprovada, vamos dizer, mais criticamente a um dado fato, ou vai ser mais exaltante, né? Vai exaltar positivamente aquele mesmo fato, né? Então, vai muito dessa ordem das relações. Então, não existe um único documento para contar os fatos, assim como não se conta o fato a partir de um único documento. Então, ele não fala por si só, né? Isso é uma frase do Peter Buck, que eu gosto muito de a gente pensar que ele é preciso fazer a pergunta certa, né? E, de acordo com os interesses precisos no presente, o historiador escolhe os materiais com os quais irá trabalhar e formula as perguntas que lhe possa ser pertinente naquele momento, né? Esse Sherlock Holmes, eu gosto muito dessa relação dele, porque na frente dele tem um computador. E hoje a gente tem um acesso muito mais possível, que já nos garante toda uma outra lógica de preservação até do documento, de acesso ao documento. No nosso núcleo, por exemplo, teve uma aluna no doutorado que ela conseguiu entrevistar via videoconferência, coisa online, uma professora que estava nos Estados Unidos e ela nunca poderia ir lá, né, assim, numa condição normal, ela nunca poderia ir lá nos Estados Unidos só para fazer aquela entrevista de 2 horas e voltar para o Brasil. Então, ela conseguiu essa facilidade que a tecnologia lhe proporcionou, né? Então, isso também amplia muito o acesso às fontes. Da mesma forma que os documentos estão sendo digitalizados para acesso público, isso é muito interessante também. A própria Biblioteca Nacional tem a Hemeroteca Digital, que é um acervo riquíssimo de dados maravilhosos, que agora com a pandemia, então, esse momento de muita associação entre o Covid e o que a gripe espanhola foi, né, na década de 20, de 1918 a 1920, traz muita referência, né, e muitos acessos à própria biblioteca dos jornais que contavam as histórias à época. Então, tem sido muito interessante essa lógica. E aí a gente, então, vai falar do uso da fonte na condição da pesquisa histórica, né, propriamente dita. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a fonte precisa existir. Se ela não existir, não dá para fazer pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente vê lá nos projetos, quando vai fazer a seleção mestrado, doutorado, aluno, TCC e tudo, é a execuibilidade, né? Porque, diferente das pesquisas clínicas, das pesquisas que você ainda vai produzir o dado, vai usar um formulário, vai pensar numa aplicação que depende de você produzir isso enquanto pesquisador, o pesquisador da história, ele precisa que a fonte exista, senão ainda que ele tente fazer a pergunta ou, né, queira se debruçar sobre um objeto de estudo, ele não vai alcançar aquilo. Então, por exemplo, assim, um exemplo bem simples, mas que acontece assim, para quem possa ser inexperiente, né, e não tenha domínio, fala assim, eu queria estudar as Irmãs de Caridade do século XIX, lá, que viveram na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio, tem uma muito preservada e tudo, e eu queria entrevistá-las. Você não vai ter ninguém vivo dessa época. Ou a gente tem uma realidade mais próxima que é assim, existe o curador o curador, esqueci o nome que dá ao responsável pelo acervo deles, né? É quase uma pessoa assim, guardiã de muitos anos, ele já é um idoso e tal, ele viveu tudo que aconteceu na Santa Casa. E quando a gente foi lá fazer a pesquisa, ele nos permitiu acessar alguns documentos, a gente vendo aqueles dados todos e pensando,
nossa, mas aqui tem muita pesquisa, nós vamos poder fazer mestrado, doutorado e tal. Aí minha amiga defendeu, foi minha orientadora, né, depois, no futuro, né, distante, mas eu era graduanda ainda. Eu era bolsista, e aí ela estava lá copiando à mão, não podia, só podia estar com lápis, nem caneta, nem não tinha celular para fotografar como tem hoje. Tá, aí fomos. Quando ela passou no projeto de doutorado, a pergunta que veio da banca foi: você tem acesso a esses documentos? Tenho, durante o meu mestrado eles estavam todos lá. Aí, quando ela voltou para continuar a pesquisa, o curador, que eu estou usando esse termo, mas não é esse, mas ele não deixou acessar, e não, quando ela voltou para aquela caixa, naquele lugar, daquele jeito, depois de muito insistir, porque ele não deixou acessar, foi preciso uma intervenção a outras pessoas para que ele realmente... É dessa ordem, né? As pessoas tomam para si o documento e não tem muito essa noção de instituição. Fim das contas, ela não teve acesso, e quando ela abriu as caixas, falou, mas estava aqui, mas agora não está. Então, teve que reprogramar o projeto de pesquisa dela todo em função de outros dados, em outras instituições que ela pudesse buscar, para então conseguir fundamentar. Eu vivi uma situação parecida no meu mestrado, em que eu fui à escola que fica na Praia Vermelha, que era o antigo hospício de Pedro II, e eu coletei os dados, identifiquei as caixas, tudo lindo, maravilhoso. Quando eu voltei um tempo depois, teve uma grande chuva no Rio de Janeiro, pronto, inundou, molhou tudo, água no teto, nananã, jogaram fora os documentos molhados. Ah, eu quase morri do coração, porque aí eu tinha perdido, assim, um tempo precioso. Lá fui eu atrás de quê? Fontes orais, porque os documentos eram recentes, eu tive, graças a Deus, essa possibilidade. Então, eu tive que começar a procurar pessoas que conhecessem pessoas que pudessem relacionar e que quisessem falar a respeito, né? Que ainda quisessem me dar o depoimento, falar a respeito, lembrar dos fatos, porque também vai ter gente que a gente vai ver ali na fonte oral, que tem maior boa vontade, aí você vai para a entrevista empolgadíssima, aí a entrevista dura 10, 15 minutos, porque a pessoa responde sim, não, foi. E aí você fica tentando buscar detalhes para desenvolver e tal, e aquilo não rende, né? Então, isso são coisas que também podem acontecer. E aí você tem que se haver com essa execuibilidade, né? Com o que você pode dar conta de produzir. E a limitação do estudo, porque também faz parte da, do processo de aprender, de pesquisar, que outros venham e deem continuidade, né? A gente nunca vai esgotar tudo nesse momento propriamente dito. Mas a partir do momento que a gente tem a fonte, a gente pode pensar nele, e é importante que a gente faça uma análise que a gente chama de crítica interna e crítica externa ao documento, né? O documento, quando a gente está com ele, a gente avalia essa lógica de quem produziu, né? Então, ou é interno, porque é da ordem do conteúdo do documento, ou é externo da ordem, vamos dizer assim, mais material. Então, o interno tem a ver com a forma como está escrito, o que é que está escrito, qual é o tom da mensagem, né? Então, se alguém emite um decreto, né, para nomear, ou decreto nomeando uma pessoa para um cargo, qual é o tom que se usa ali, ou com que expressão você pode indicar ou ver aquela carta, né, que tome uma atitude ou, né, faça uma ação. Então, a gente vê lá como um argumento se desenvolveu, né, no texto, quais são as partes principais dessa argumentação, o que está se usando, né? A gente tem uns documentos e algumas pesquisas que foram desenvolvidas no nosso núcleo que fala sobre essa relação. O argumento era assim, devido à posição cultural da enfermeira, uma enfermeira X, né? Devido à história familiar dela, ela era neta de Benjamin Constant, né? Então, tinha todo um contexto. Devido à formação intelectual, ela viveu 5 anos, o pai era diplomata, então ela viveu 5 anos na França, depois mais 5 anos na Argentina, depois no Chile, e foi viajando, porque o pai vai indo para onde manda, né? A questão da diplomacia. E aí essas argumentações, esses contextos é que definiram lá ela ocupar um cargo X, Y, Z. Então, o que é que está por trás? É isso ou era competência para o cargo? Era pela influência política, familiar que ela tinha, ou era pela competência
técnica que ela poderia dar àquela ação, né? Então, isso tudo era contextualizado para justificar as posições que as enfermeiras foram recebendo aqui nesse estudo específico, né? Então, a crítica interna, ela tem a ver com isso, né? Pegar o documento e perceber as nuances, as entrelinhas. Quem assina, está assinando, ocupava que tipo de cargo à época, né? Era quem, né, no contexto. E a crítica externa tem a ver com onde esse documento está, né? Fisicamente, a estrutura, se ele está associado a ser uma publicação em diário oficial, a um boletim universitário, a uma legislação, né, algo dessa natureza, de decreto ou de resolução do COFEM-COREM, que vai sustentar determinadas coisas, enfim, qual é a natureza, né, daquilo que se usa como documento. É uma carta de um pracinha para uma noiva que está no Brasil, ou que está no país fora da guerra, qual é o teor, né? Qual é a relação? Se torna oficial como alguém emitindo um relatório, ou é algo informal que dá uma outra conotação para o texto, onde a pessoa fica mais à vontade para falar determinadas coisas. Então, isso tudo a gente vai observando enquanto crítica interna e externa para contextualizar uma fotografia batida, né, uma fotografia revelada, a posição que essas pessoas estão na foto, é uma foto antiga, e hoje a gente tem muito que lidar também com essa questão, por exemplo, da foto ser digitalizada ou digital, né? Então, as fotos antigas que são escaneadas, incorporadas a acervos online, ou elas são já batidas de forma em celulares, em câmeras, e aí podem sofrer um tipo de Photoshop, enfim, hoje, então, né, nem se fala nessa questão da fotografia como podendo ser manipulada, né? Aliás, qualquer documento, na verdade, mas, assim, os oficiais, os escritos têm uma outra característica. A gente não vive tanto isso num sentido de análise fotográfica histórica, né? Mas quando a gente observa que o Photoshop acontece, né, que as montagens são possíveis, a gente já precisa se questionar aí no futuro próximo de como lidar com essas imagens. Na análise fotográfica tem uma questão que eu falo muito, assim, quando eu estou brincando com os meus alunos, que eles querem fazer selfie. Aí eu falo assim, gente, na análise fotográfica, a pessoa que está em primeiro plano é sempre a pessoa mais importante da foto. As pessoas são centralizadas ao meio e ao centro mesmo, ao meio e ao centro. Não está na beirada da foto, não está, e está sempre ao lado de uma autoridade. Aí, vocês estão fazendo esses selfies, daqui a 40 anos alguém vai explicar isso como, né? Uma pessoa super no primeiro plano, né? E as pessoas atrás quase que não se identifica aquelas cabeças desordenadas, não são fotos posadas, não são fotos... E aí vem toda uma questão de análise do documento fotográfico, que a gente vai ver aqui um pouquinho também, né? Então, falando do critério de classificação, né, desse material historiográfico, a gente pensa na procedência, na intencionalidade, na qualidade, na quantidade, né, que também tem isso, por exemplo, um livro, um estatuto, se teve grande tiragem, se não teve, qual foi a intenção de uma fotografia ou de uma revista que foi publicada em grandes números, né? Isso tudo é avaliado. E a gente vai pensar nesses grandes grupos, né, de ser ou arquivista, ou bibliográfico, ou a própria hemeroteca, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar na Biblioteca Nacional, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, mas se não tiveram, eu recomendo muito, porque é um acervo riquíssimo, de séculos e séculos de jornal, com acesso a qualquer lugar, né? Uma facilidade maravilhosa da Zoom, você joga o termo, vem todos os jornais, vem mais de 10 mil jornais com a palavra enfermagem, é muito interessante essa lógica. E aí, então, a gente vai entender 3 tipos de fontes especiais, né, para a análise documental aqui, que a gente vai trabalhar, que também é a minha experiência maior, né? Agora, com o museu, a gente tem vivido a experiência da fonte material, né, do que é museal.
e temos nos aproximado disso, mas ele não tem sido ainda objeto de estudo para a gente, a não ser o caso dos uniformes, mas no meu caso, os uniformes eu só usei a fonte iconográfica, porque eles não estavam mais em condição, né, enfim, não tinha conservação para ser original. Então, o que a gente tem no nosso museu hoje é réplica, então não retrata. Então, assim, é uma aproximação, mas não é exatamente o que ele era, né? Então, as fontes iconográficas e as orais que eu coletei, pude cruzar os dados e gerar essas réplicas. Mas elas não são, até porque o pano mudou, né, a lógica do tecido, a tecnologia, então você não acha mais exatamente aquele material da época. E o formato e as medidas também variam muito, né? A gente começa aqui pela fonte iconográfica, e aí eu queria que vocês pudessem observar essas imagens, e aí a gente pensar assim, a ideia da fonte iconográfica é buscar nela olhar além do registro da imagem, né? Porque, ao passo que a foto, no documento histórico, na análise histórica, ela pode ser de ordem ilustrativa para os fatos, há quem faça a pesquisa histórica com o sentido da metodologia para a análise fotográfica. Então, é da ordem do posicionamento, eu vou mostrar aqui mais à frente. Mas o que eu acho interessantíssimo nessa relação é observar, assim, a mulher como uma pessoa que vinha sendo, né, naturalmente na sociedade tratada de uma forma, e aí, de repente, a gente começa a ver um movimento de imagens, de comerciais, de propagandas, mostrando elas já inseridas no ambiente militar e no trabalho, no mercado de trabalho, né? Eu não botei datas aqui exatamente de propósito, mas para a gente pensar o seguinte, quando tem a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ver a necessidade da mulher realmente se inserir no mercado de trabalho no mundo inteiro, pela recessão, pela crise, para que mantivesse a economia, né, para que se pudesse se sustentar e tudo mais. Mas a política era de que a mulher foi feita para o lar, né, com a intenção de cuidar da família, que o homem era o provedor, que a mulher vivia para o ambiente privado, assim como o homem vivia para o ambiente público, né? E, no entanto, com o tempo, a gente vê uma mudança, e aí essa mulher bonita, arrumada, preparada para exaltar nela as qualidades que eram interessantes para dizer, venha ser militar, venha exercer enfermagem, o Brasil precisa de enfermeiras, era muito de boa. Aqui não é o caso, a gente está falando de uma situação mais americana, mas aqui no Brasil isso também foi uma realidade, né? Muitas revistas chamando, né, um chamamento para que fossem exercer a enfermagem, principalmente no momento da Segunda Guerra e tudo mais, que vai dando o contexto dos fatos, né? Então, isso é um olhar além do registro fotográfico, observando o ano em que elas estão, né, foram tiradas, o que se tinha ao redor, o que se pode coletar de ambiente, né, que é muito interessante. E aí, com essa observação, eu queria que vocês pudessem olhar aqui para essa imagem, para a gente pensar o seguinte, vocês conhecem essas imagens? Elas são famosas para vocês? Sim. O que vocês sabem sobre elas, assim, por alto? Foi o final da guerra, aí na rua o cara pegou a enfermeira e beijou, e o Che, né, revolucionário. Assim, né, o que a gente tem na primeira vista. Exatamente. Ao final da guerra, né, quando eles voltam lá em 1945, tinha essa coisa da enfermeira e, enfim, os militares voltaram, as enfermeiras e tal. E aí o que diz, as pessoas tentaram, né? Essa senhora morreu até tem pouco tempo, né? Essa moça que foi Vamos fazer isso com a Covid, viu? Sair beijando na boca das enfermeiras. E aí o que acontecia é que o que se propagou ao longo da história sobre essa foto é que ela foi natural. Oi? Dá para perceber mesmo. E ela foi batida, era como se ele tivesse sido, fosse natural, né? Tipo, o fotógrafo pegou essa cena
e não foi posada. Mas, na verdade, a história, depois que foi contada, é que, na verdade, eles encenaram esse beijo para que o fotógrafo fizesse e parecesse que foi natural. Então, se perpetuou isso ao longo da história, né, da imagem da enfermeira na guerra, aquela coisa romântica e tal, voltou da guerra e tal, mas, na verdade, por que eu estou falando essa coisa do posou, foi combinado, né, e aí tirou a foto e ganhou o mundo? Porque a foto também pode ser manipulada nesse sentido, né, quem bate, qual posição, o que se coloca, o que se enquadra, como se enquadra, isso tudo é objeto de análise. E a foto do Che que eu trago é nesse sentido de perceber que existem fotografias que vão marcar o mundo, né? Pela imagem, são várias, tem várias assim que são bem marcantes. Quando você pensa numa foto que te impactou na história aí, pensa aí vocês, o que vem à mente? Tem 3 fotos, acho que na minha vida, assim, né? Na minha vida mesmo, que eu penso assim, uma eu não vivi, né? Mas é uma coisa que me chama a atenção, é a forma do cogumelo da bomba nuclear. Aquele cogumelo de fogo, enfim. A outra é que, atrelado a isso, a bomba de Hiroshima, quando caiu, aquelas crianças, né, todas queimadas, correndo, sem roupa, nuas, e aquilo também é bastante impactante. E, recentemente, acho que o mais me marca, assim, porque eu vivi mesmo, vi e tal, é aquela foto das Torres Gêmeas pegando fogo, e, assim, aquela foto estática das pessoas caindo, né, a foto mostrando lá a parada, claro, mas, enfim, aquelas 2 torres pegando fogo, com todo o contexto que representou, com tudo que se descobriu depois, que foi atentado, que não foi atentado, e aí quantas pessoas morreram e todos os desdobramentos que representou politicamente, né, para o país, para os Estados Unidos e para o Ocidente, para o Oriente, de uma maneira geral, até acharem, e, enfim, toda a questão política sancionada depois de rigor na entrada dos aeroportos, aquela coisa toda. E essa foto do Che, porque todo mundo tem essa imagem, eu joguei essa linha que vocês estão vendo aí, que tem a camisa, que tem as camisas e as fotos dele, porque eu joguei Che Guevara no Google e copiei a primeira linha de Che Guevara que apareceu, né, das imagens de Che Guevara. Essa é a foto mais emblemática, né, de transmitir quem ele foi, o que ele foi e tudo mais. E aí parece assim, um cara super político, né, revolucionário, lutando pelas causas das minorias, com toda a sua ideologia. Você pensa, essa foto deve ter sido posada, ele se preparou e tudo mais. No entanto, a foto real, né, que dá origem a todo esse conhecimento que se tem com a boina e tudo, é uma foto em que ele não estava nem olhando para a câmera, ele estava prestando atenção num comício que estava acontecendo. Você vê que... E aí o repórter pegou aquela imagem, que ficou bem emblemático, o fotógrafo, né? O repórter não, mas o fotógrafo. E aí, assim, foi que essa imagem rodou o mundo inteiro, roda o mundo inteiro até hoje. Então, assim, a foto, o documento, todos eles têm um contexto de existir. E a gente precisa estar atento ao que se intui, né, ao que se pretende. E aí eu trago essas 2 imagens para mostrar essa relação. Aqui também é uma situação da realidade da enfermagem que a gente começou, desde da década de 30, que existem congressos e a enfermagem, evidentemente, né, predominantemente feminina, a abertura dos nossos eventos sempre foram mesas totalmente formadas por mulheres. E aí, nessa foto, o que a gente percebe? Mesas só formadas por homem, onde a presidente estava à mesa sozinha, porque era a presidente, tinha que estar. Mas as mesas estavam formadas basicamente por homens e militares, né, fardados, inclusive. Aí, quando você olha o ano, você começa a contextualizar e a pensar que estamos no início da ditadura, no auge da ditadura, que havia o interesse por trás, né, provavelmente, porque o que os militares estariam fazendo num congresso de enfermeiras? Qual a intencionalidade, né? Por quê? Ou por que elas tinham que ser convidados? Não foi certamente para tratar da entrada da mulher nas Forças Armadas, porque isso levou anos para acontecer. Foram lutas e mais lutas para a enfermagem entrar nas Forças Armadas. Então,
Isso é muito emblemático para a gente, né? Para perceber o que acontecia naquela época da repressão ou da lógica da vigilância, né? Que o governo tinha com grandes aglomerações que pudesse representar uma ameaça a discussões políticas, enfim, né? Hoje a gente entende um pouco sobre isso, mas vai entender qual outras questões escusas estivessem envolvidas, mas que a imagem nos diz muito, né? Nos mostra muito desse registro. Então, é sempre preciso contextualizar com esses fatos à época. Aqui eu trago a professora, que é a nossa referência em análise fotográfica, que desenvolveu muito produções ligadas à análise fotográfica, que foi a professora Tânia Cristina Franco Santos, e ela tem esses olhares bastante detalhados e com métodos, e tem vários alunos, mestrandos dela, produziram grandes questões em relação, grandes trabalhos de pesquisa em relação a essa lógica da mulher, do gênero, da posição que ocupa, do lugar de poder, quem é que está ali como autoridade, e muito porque nós temos no nosso acervo documental 1.500 fotos, 1.500 fotos, todas, a maioria em preto e branco, né, da década de 20, 30, 40 e 50, que retratam isso, a chegada das americanas para a implantação do curso de enfermagem da Escola Nannerl, as americanas com as autoridades brasileiras, depois as primeiras enfermeiras ocupando o lugar dessas americanas, mantendo as relações de poder com as autoridades brasileiras, numa época em que o Rio de Janeiro era a capital da República, o que facilitava muito as relações de idas ao gabinete do presidente, da diretora da escola, com fotos ao lado do filho do presidente, com essas relações próximas que representaram grandes momentos de ampliar, né, de dar vantagem para que se alcançasse o que se desejava para a enfermagem daquela época, que era ocupar espaços enfim, na capital e no próprio Ministério da Saúde depois, Ministério das Defesas, enfim, por aí foi. Então, eu gosto muito de citá-la nesse sentido. E ela trabalha muito, a professora Tânia, com as relações das entradas do militarismo, a enfermagem e as forças militares. Então, ela orientou todas as grandes áreas, que é a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os bombeiros e está faltando qual força? Auxiliar. Acho que ela só não pegou ainda a Polícia Civil, né, de uma maneira geral. Mas em todas essas grupos houve uma necessidade de intervenção, enfim, que são questões de gênero, né? E aí você olha para essa imagem, você vê a Força Expedicionária foi a entrada das enfermeiras para cuidar, né? E aí a gente fala das febianas, que pertenceram à FEB. E na capital da República, quando acabou a guerra, elas fizeram um desfile de retorno, né, enfim, dos campos de batalha, e elas foram muito condecoradas e tudo, e há toda uma questão da análise documental, da análise fotográfica que nos é colocada, que delineia muito essas relações, né, de contexto da época. Elas foram chamadas para ir à guerra, mas quando elas voltaram, elas não foram incorporadas houve todo um embate, né, para que elas fossem incorporadas. Por que para ir para a guerra a gente serve e agora, em tempos de paz, a gente não pode continuar atuando junto às Forças Armadas e, enfim, aos hospitais das Forças Armadas, porque também tem doente quando não tem guerra, a gente só serve para ir para a guerra, né? Então, essa relação, tiveram vários desdobramentos de análise mesmo, os mestrados e doutorados defendidos que mostram essas relações de poder, de mulheres ocuparem espaços antes unicamente masculinos, né, e terem que ter direitos iguais, né, com as relações às patentes, né, e aos cargos ocupados, e como que poderia uma mulher ter a mesma patente de um homem. Isso foi gerando várias questões de embates mesmo para a profissão, né. E aí, essa é uma análise para vocês entenderem um pouquinho o que se espera ali, né? Então, a gente, aqui, numa leitura, isso é um dos artigos dela publicado, ela fala disso, do texto fotográfico, né?
a expressividade simbólica contida no texto fotográfico. O que se observa ali naquela foto, né? Vai da ordem das evidências do ato de tornar manifesto para a sociedade a existência de mulheres enfermeiras no Exército Brasileiro, né? Ela coloca, proporcionou uma imagem positiva do grupo. Então, essa lógica de desdobramento nesse contexto aqui, dessas frases, mostra a análise fotográfica sendo estabelecida, né, para além da imagem. Então, a imagem positiva do grupo, ao mesmo tempo em que refletiu e documentou uma estética inerente à sua aparição no mundo social, que serviu para perpetuar a sua expressão simbólica. Então, a questão da farda e dos símbolos que envolve o uso do uniforme, né? A ostentação dos emblemas militares por elas naquele evento se constituiu em uma estratégia de imposição da sua identidade de enfermeira militar. Ou seja, eles queriam se fazer ver, né? Olha, nós fomos à guerra, nós voltamos, nós estamos aqui, nós devemos continuar, né? E essas questões que foram se perpetuando. E a questão dos signos incorporados, hábitos militares, que dão esse posicionamento, essa postura e a adequação delas enquanto mulheres, mas estarem aptas a hábitos de militar, né? E isso vai se dando a partir do fato de que, para além das fotografias que ela pôde ter acesso, ela entrevistou as mulheres que estiveram e que retornaram da guerra. Então, tinha todo um contexto que ajuda na formação dessa pesquisa histórica, né? Ela não vai se basear apenas na fotografia, mas a fotografia atrelada aos documentos que foram dado entrada, né, de discussões entre as patentes e as enfermeiras, tudo isso vai dando esse estofo de documentação para a análise que se chega aqui com esse objeto de estudo, né? Aqui, na mesma lógica, né, se a gente pensar nesse grupo que está ali ordenado, está falando do embaixador americano e da relevância que tinha a presença das enfermeiras nas comemorações nacionais e internacionais, né, o que fica de registro? A vinda do embaixador, a presença das enfermeiras nesse evento, né, e essa foto está atrelada a um artigo que foi publicado em homenagem à Cruz Vermelha Brasileira. Ou seja, para além da imagem fotográfica, há os documentos que ela, no caso, usou como fonte, e a análise que é feita da posição das pessoas na foto, enfim, o uniforme, o uso, que roupa que está sendo usada, se foi uma foto posada, se não foi. Existem desdobramentos, gente, que assim, não, a gente não dá conta de trabalhar todos eles aqui na aula, por conta, que é uma conversa, né, nesse dedo de prosa, assim, que são muitos detalhes que a gente, para cada uma dessas fontes, a gente desmembra em tantas outras, para um domínio mesmo, né, da técnica, do uso, ou como técnica, ou como método, para aquilo que se pretende como objeto de estudo. Então, é bastante amplo. Eu estou meio que trazendo alguns pontos mais gerais que nos permite atrelar todas elas e pensar assim, que todas, enquanto fonte, têm a sua relevância e a sua importância, né? E aí, então, a gente fala da história oral um pouquinho, que a história oral ela tem alguns desdobramentos, porque a gente vai ver que a gente pode trabalhar a história oral de diferentes formas, dependendo do que se deseja como objeto de estudo, né? E a história oral, ela tem uma particularidade, porque você está lidando com o outro, e aí você tem as nuances da emoção, do que vai ser dito, da memória, do que você pode perguntar, o quanto aquilo pode ser da ordem do emotivo para o bem ou para o mal, porque pode trazer bons sentimentos, mas também pode trazer lembranças de talvez, assim, de coisas que foram momentos de raiva, né, de briga, de conflitos políticos, que melindra, né, ou que constrange na hora de fazer uma entrevista, e dependendo do que você vai falar, a pessoa não quer tocar naquele assunto, ainda que ela diga, não, eu quero te dar
essa entrevista. Às vezes você está recebendo a entrevista da pessoa e não se dá conta que ela mesma não se dá conta que ficaria tão emocionada para falar a respeito daquilo, né? E, no entanto, a partir do momento que a gente tem essa entrevista, ela é um documento oral, mas ela vai sofrer um tratamento para que se torne uma fonte documental, né? Então, ela vai ser transcrita, ela vai ser toda passada para o meio escrito, e aí a gente vai passar a considerar aquele documento como fonte para análise, para desdobramentos. Depois, inclusive pela técnica, né? Após transcrever, você devolve ao entrevistado para que ele diga se o que está escrito ali é realmente o que ele pensou, né? O que ele quis dizer, se não era bem aquilo que ele quis dizer, ele se percebe, mas isso aqui eu falei errado, falei o nome de alguém errado, falei o ano errado, e aí você corrige no transcrito, né? Porque o que foi gravado, não tem como ser mudado. E dependendo do uso, você vai incorporar isso a acervos documentais, ou vai usar só na sua pesquisa, né? Se for do interesse de algum lugar que tenha centro de memória, né, que caiba incorporar um acervo, vai ser incorporado, mas o acesso vai ser sempre dado ao documento escrito, até por uma questão de preservação da fonte, né? Também estou falando de uma época que se tinha fita cassete, roda para um lado, roda para o outro, né? Agora a gente viu a criação dos CDs, disquete, CD, mas ainda assim são mídias que sofrem degradação do tempo, que também precisam ser conservadas. E aí, hoje, a gente já tem outra forma de guardar até mesmo a entrevista, mas percebam que o acesso vai ser sempre mais dado à fonte escrita, né? E na lógica da fonte escrita, da fonte oral, assim como a gente falou na fonte escrita, que a gente vai ter a posição da pessoa no que ela pensa, ou o que ela viveu, ou aquele documento foi escrito, quando a gente fala do que a pessoa está dizendo, né, ou seja, a fonte oral, ela também vai sofrer isso, né? Porque a gente vai pensar na história do tempo presente. Geralmente, a ideia de usar a fonte oral quando a gente está contando está tendo como objeto de estudo algo recente, que pessoas participaram e têm memória para acessar. Recente é coisa de 50, 30 anos, tá, gente? É esse recente. Para além do recente de 10 anos, 5 anos, até uns 30 anos, a gente fala que ainda é história do tempo presente, no sentido de que isso ainda é muito recente para uma análise histórica até, porque para o historiador a gente precisa se afastar do fato, né? Igual o pessoal estava falando, vai ser muito interessante, vai ter muita história da Covid para contar, vocês já estão escrevendo? Eu falei assim, não, nós estamos tão envolvidas, enquanto enfermeiras atuantes, né, na prática, vendo amigas doentes, enfim, tudo que está acontecendo, adoecendo, eu não posso fazer uma análise histórica desses fatos, porque eu estou intimamente envolvida emocionalmente, até politicamente, por conta do que se estabelece, né, nesse momento social. É preciso se afastar do objeto para que uma análise seja feita da forma mais adequada, né? É nesse sentido que a gente fala da história do tempo presente, do afastamento do fato, do objeto, para uma análise adequada. E aí o senso comum, essa lógica de pressupostos da maioria. A pessoa viveu daquele jeito, mas com o passar dos anos, ela pode ter tido acesso a determinados fatos que mudam a forma dela ver aquilo que ela viveu naquele tempo, né? Então, ela passa para a gente, já contando 10, 20 anos depois, vai ser o fato em si, mas com algumas nuances do que ela se construiu, né? De como ela se reviu, né? Nessa relação social dela, certo? E aí, então, a gente fala que na história oral não existe essa lógica de que tem que ter muitos, né? A quantidade não importa, né? Você pode fazer uma pesquisa com uma única entrevista, né? Usar um único critério. Então, você não tem essa coisa do tem que ter muitas entrevistas feitas para se chegar ao fato. Você pode fazer história de vida. Então, essa história de vida vai ser o que você vai trabalhar, né? Agora, o conjunto das crenças dos vários entrevistados pode fazer com que a gente busque a compreensão de um tema, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem no nosso grupo uma linha de pesquisa que estuda a história das instituições.
Então, uma dos grupos estuda a história da formação do Hospital de Traumato-Ortopedia. Então, as primeiras enfermeiras que estiveram no INTO e que organizaram, né, a estrutura lá para definir o cuidado de enfermagem ao paciente em traumato-ortopedia, foi dando o mote e definindo toda uma estrutura política tanto para o cuidado de enfermagem nesta especialidade, quanto para a criação, inclusive, né, depois, da Associação Brasileira de Traumato-Ortopedia, que ficou conhecida como a Bento, né, que depois fechou, voltou, mas, enfim, é a história da criação deste grupo de enfermeiras, né? Então, entrevistar várias delas que viveram aquele momento ajuda a formar um escopo de informações para o dado. Então, eu, por exemplo, quando eu analisei os uniformes, eu entrevistei 40 pessoas, entre alunos, ex-alunos, na verdade, todos alunos na época, que já eram ex-alunos, né? Mas a maioria dos ex-alunos, hoje, são professoras há mais de 20, 30 anos. Então, elas têm uma outra forma de ver, né? Isso que eu estou falando, que tem essa coisa do que os anos vão interferindo. E para essa lógica de produção em grupo, a gente fala desse tipo de método que é a prosopografia, né? Que combina esses elementos da pesquisa biográfica, que é um pouco de falar da história de vida da pessoa, né? Da própria pessoa, e fazer disso um movimento para entender o contexto de um fato que se queira estudar. A mais conhecida prosopografia hoje na enfermagem é feita pelo historiador doutor Luiz Otávio, da Fiocruz, e ele estudou essa relação das profissões científicas e da saúde. Então, ele vem fazendo um trabalho de mapear essa relação de vários locais, várias frentes. E hoje ele estuda especificamente, cadê onde que está escrito? O projeto de enfermagem raça. Então, ele faz essa noção, esse levantamento nos documentos da época, que mostra as fichas de inscrição das alunas na UFRJ, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Espírito Santo acho que não, são várias universidades, em que ele estuda as fichas de inscrições dessas alunas, e como é que ali está atrelado a questão de terem mulheres negras ou não, como elas se identificavam na ficha, né, de inscrição, sendo elas negras, o que elas escreviam no espaço destinado a escrever sobre a raça, e, na verdade, lá era a cor, na época, né, que vinha escrito, e como isso se deu em diferentes realidades no Brasil. E aí ele vem observando qual era a característica desses grupos, através desse estudo do macro, para dar a característica dessa vertente. Bom, então, o que eu estava falando sobre essa lógica de pensar história oral temática, história oral de vida e biografia. A gente pode pensar nessas três grandes áreas, e cada uma delas a gente vai ter que pensar, né, mais a miúde na lógica da técnica, né, da produção, né, entre elas o que mais se destaca, né, para a gente entender, a história oral temática, a história oral de vida, a biografia, a história oral temática tem mais uma ação específica, como essa que eu falei, de um fato, como eu falei no meu doutorado sobre o uniforme, né, a história oral de vida, ela está atrelada à pessoa contar mais uma narrativa do sujeito sobre a experiência com aquele fato, né? E atrelar isso a dados da sua trajetória, e na biografia ser específico, né, inerente à pessoa, né, o significado da história, e específico, inerente e direcionado para a pessoa em si. Aqui eu trago um mapa, uma relação sobre isso, mas eu não vou me ater aqui para a história oral temática. A gente tem grandes autores, né? Eu uso muito, no grupo de pesquisa usa muito o professor José Carlos Sebe Bonmeiry, a Verena Alberti também,
são dois grandes autores que a gente tem muitos desdobramentos sobre o uso da técnica, a aplicação em si, e, enfim, isso dá um outro momento, a gente pode delimitar melhor. Bom, e a partir do momento que a gente tem todos esses documentos juntos, a gente faz uma triangulação dessas fontes, né, que a gente chama de que é uma validação das convergentes dos achados, em que a gente cruze esses dados a fim de torná-los mais é, dar mais validade, né, confiabilidade ao documento, então cruzar o fato de que alguém disse que está num lugar, com uma fotografia que mostra que ele está naquele lugar, fazendo com que características, né? Então a triangulação, ela ajuda a validar. Então, quando você diz que durante uma entrevista que você lembra que fulano assinou um documento que autorizou a saída de alguém, aí você vai atrás de um centro de documentação em que mostre que esse documento está lá. Isso ajuda, isso é muito rico para as relações, para ampliar. Muitas das coisas que eu consegui das fotografias foi a partir das entrevistas, em que as pessoas levavam as suas fotografias durante a entrevista, e eu usava também a foto como um objeto para recuperação da memória dessas pessoas, né, que também é uma ajuda na fonte histórica, para trazer à memória e à lembrança alguns fatos, inclusive até para corrigir, né, alguma coisa que a memória possa ser falha, que é também uma crítica que se faz ao uso da fonte oral, sobre as pessoas terem algum lapso ou equivocar-se, por aí vai. Mas isso também são desdobramentos que são precisos ver bem pontualmente na análise oral, né? Então, chegando aqui ao fim, as anotações, elas registradas precisam ser aproximadas pela significação. Nessa fase, o corpo histórico documental ajuda o pesquisador a fundamentar o seu contexto, que vai ser melhor explicado, analisado pelo referencial teórico que for adotado para a análise dessas fontes, né? Também é muito importante concatenar a forma de pensar, né, de que olhar, de ângulo você está usando para interpretar aqueles dados encontrados. Eu trago aqui essas curiosidades, que é a revista de fontes, ela é bem interessante, ela traz a fonte mesmo, né, os documentos, ela tem duas, eu acho que são duas, se eu não me engano, se me falha a memória aqui rapidamente, elas são duas publicações por ano. Numa, ela publica uma edição de fontes, de acordo com a temática, né, mas é bem interessante, é da Unifesp, e na outra ela publica os artigos, né, trabalhando as fontes. Mas eu achei muito interessante porque são fontes de N frentes, de N áreas de conhecimento, e você vê lá esses papéis, esses documentos armazenados e publicizados, né? E o Museu da Pessoa, para quem tiver interesse aí num momento de distração, num momento de lazer, é um museu online onde você pode contar a sua história, pode montar a sua coleção histórica e dividir com as pessoas, né? Com as pessoas, com o mundo, com quem quiser acessar, né? E eu achei muito interessante porque ele faz exatamente aquilo que a gente comentou da história da Escola dos Análises, que a gente fala assim, a história dos vencidos, não é só a história dos vencidos que é registrada, que é contada, né, dos vencidos, dos vencedores, desculpa, né, aquela ideia da história oficial, né, de quem chegou, mas aquele que também está no dia a dia, que é um anônimo, né, que não tem a visibilidade para gerar uma biografia num livro e vender best-seller, mas que deseja o registro daquilo como um fato que contribui lá no futuro para a reunião de vários dados sobre pessoas de diferentes áreas, que conta a história de um povo, por exemplo, né? A história das imigrações, enfim, por aí vai. É muito legal de visitar e poder ir vendo esses grupamentos e tudo. Se vocês puderem, façam esse exercício. Bom, aqui eu trago a aplicação do que aconteceu, mas eu vou pular, tá? E vamos aqui para título de conclusão, pensar no seguinte, ali eu apresento a minha tese, como foi o documental, né? É importante que o registro sistematizado da história da enfermagem, no caso, né, estou falando da minha área,
nas suas diversas fases, seja o início do conhecimento dos próprios enfermeiros sobre a sua identidade e importância. Observe que eu destaquei essa fala da professora Maria Itaíra, no sentido de que não é só da enfermagem, eu acho que isso é uma aplicação a qualquer área em que se deseje preservar a memória de uma profissão, de uma entidade, de um instituto, a história familiar, né? Você pensa nisso, o registro sistematizado da história, como a preservar a identidade e a importância, o reconhecimento pela sociedade, né? No nosso caso, é o que a gente espera num ambiente público, mas manter a história e a identidade da minha família, né, para os meus entes, para quem me sucede, antecede, é também o reconhecimento para esse micro espaço, né? Conhecer esses fatos torna-se relevante em função dessa maior compreensão do que somos hoje, do que eu sou hoje como pessoa, que está atrelado à história da minha família, vir de uma geração de portugueses que vieram para o Brasil numa determinada época, que se casou com indígenas, que gerou a relação que eu tenho, né, de parentesco, assim como para o meu marido, que veio com avós da Hungria e com quem ele conviveu e que nunca falou português, só húngaro, né? Conhecer esses fatos nos dá a noção de quem somos hoje, quem somos como pessoa e o que somos como profissão, quando a gente traz para esse ambiente público. Então, todas as lutas contemporâneas giram em torno de pensar quem somos nós. E a consciência da preservação desses documentos é muito necessário que se estabeleça um hoje, para que a gente tenha, num futuro, memória para contar, né? Eu vejo muito em ambiente hospitalar uma noção de que não precisa guardar documento, não, pode jogar fora. Não, isso aí não vai fazer falta. Vai, num futuro isso vai fazer falta. Pode ser não na ordem documental, mas se a gente for pensar naquilo que é estrutural, naquilo que conta um determinado, né, histórico de lutas, de alcances, daquilo que já se preservou, porque senão a gente vai estar todo momento fazendo o que a gente fala, que é descobrir a roda de novo, né? Quantos já lutaram por aquilo, então, ao invés da gente andar para mais um avanço, a gente retrocede e só avança até ali. Só retrocede e avança até ali, porque não sabe que alguém até ali já foi, vamos tentar ir mais à frente. Né? E por aí vai, essas lutas sociais que se estabelecem, né? A própria questão de gênero, das questões que são relativas à raça, a posições sociais que são ocupadas, no caso da categoria da enfermagem, e de outras tantas profissões e coisas que se façam no dia a dia, né? No nosso cotidiano, na nossa relação cultural e social que se estabelece. Muitas coisas são construídas e rapidamente desconstruídas. Quanto tempo se levou para estabelecer, né, uma determinada estrutura que for, de qualquer natureza, a própria situação que eu falei do meio ambiente, para se pactuar questões mundiais, né, em reuniões de presidentes, para se desconstruir isso de repente ou tão rapidamente, né, para a nossa reflexão. Então, eu queria deixar essa mensagem que eu penso que mais apaixonante, o que é mais apaixonante no nosso trabalho de pesquisador de história é pensar que a gente pode fazer falar as coisas mudas, né? Fazer dizer o que elas por si só não dizem. Né? Então, quando a gente pensa, eu gosto muito de poder olhar para as fotografias e ir além, né? E olhar ali e pensar o que eles estavam esperando para a época, né? Essas pessoas que chegaram da guerra, as fotografias dos imigrantes, enfim. Poder juntar esses documentos e ver, por exemplo, através das fotografias da Escola da Nery, que o uniforme foi premente, foi uma questão relevante para a formação de uma identidade, pelo ritual que representava o seu uso. E isso só foi possível ser identificado porque fotos permitiram materializar a roupa, que deu origem depois ao museu, às réplicas, que através das entrevistas sustentadas nas fotografias, as minhas colaboradoras puderam dizer da sua experiência com a roupa, né? Isso tudo se baseia em dar voz
as coisas que em outro momento poderiam permanecer mudas, que não trariam uma representatividade histórica para determinados acontecimentos, né? No nosso caso, para a formação da identidade profissional da enfermeira da metade do século XX. Eu queria agradecer mais uma vez, desculpa, eu acho que eu passei muito, né? Porque eu acho que eu perco um pouco, já me perdi, mas eu queria deixar meus contatos, dizer para vocês curtirem a página do museu no Instagram, do Departamento de História da Enfermagem também, do próprio FEBRAS, as publicações na área de História da Enfermagem, eu estou trazendo aí a minha realidade, mas nós também estudamos um pouco sobre a história do ensino, né, de graduação, o ensino de enfermagem no país, o ensino do curso técnico, então agradecer muito ao Jefferson, a professora Simone, a Kelly, pelo convite. Eu espero que a gente possa trocar agora, nesse momento, um pouco mais de dedo de prosa mesmo, para além desse meu momento de exploração, e que a gente veja, assim, eu gosto muito de uma frase que fala que o caminho só se faz ao caminhar. E se hoje eu posso falar um pouquinho mais com o domínio das fontes, foi porque eu vivi um dia a dia da fonte histórica, da fonte documental, da fonte oral, e isso me faz hoje uma enfermeira melhor, uma profissional melhor naquilo que eu escolhi para mim como profissão, no caso, e para a minha área de atuação, que é ser professora, docente do ensino superior e poder levar isso a outros que irão exercer a minha profissão, né? Então, isso me gratifica muito, no sentido de poder ampliar esse conhecimento. Então, só tenho a agradecer, e aí agora a gente consegue falar um pouquinho mais. Obrigada, e desculpa aí se eu passei muito. Desculpa. Não, nada. Só agradecer